Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Eu sou Tica Santos, CMO da BetMinds. Eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é perspectivas para e-commerce de joias e acessórios. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe duas convidadas muito legais aqui, né? A Luciana Krobel, diretora de marketing da Prata e Arte, que há mais de 2 décadas inspira os paranaenses com sua curadoria de joias e acessórios. Seja muito bem-vinda, Luciane. Obrigada, muito obrigada. E também, para fechar aqui, né, o nosso time de hoje aqui, a gente trouxe também a Natália Kiatak, gerente de e-commerce também da Prata e Arte, com 21 lojas próprias em Curitiba. Seja muito bem-vinda, Natália. Olá, muito obrigada. Legal, muito legal ter vocês aqui, né? E para a gente começar o papo, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, por onde vocês passaram, né, até chegar aí aos cargos de gestão da Prata e Arte. Então, eu queria começar agradecendo o convite, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria dividir que vocês me influenciaram a consumir um novo formato de comunicação. Eu não era uma consumidora de podcast, mas desde o convite eu fiquei curiosa, assim, e a gente costuma se preparar, né, para novos desafios. Então, eu comecei a consumir tanto os que vocês produzem, quanto de outros, né, produtores, e eu me apaixonei pelo formato, assim, então vocês acabaram trazendo uma influência grande, assim, na minha forma de pensar a comunicação e de buscar informação. Legal, a gente fica super feliz. E é um formato muito rico, assim, né? Sim. Eu sou muito viciado, assim, todo dia eu escuto pelo menos 1 hora, em alguns momentos aleatórios do meu dia, e que você consegue ter o acesso ao conhecimento de pessoas com ideias fantásticas. Assim. Eu acabei levando, assim, pra minha rotina do dia, assim, então, em momentos que eu não tô concentrada em alguma atividade, tá ali ligado, eu fico ouvindo, de repente eu quero ver a carinha da pessoa, então, eu faço isso muito lavando legal. Louça. Eu tô lavando louça e eu tô lá, deixo ligado. Agora a gente virou 1001 utilidades. Exatamente. Faz as atividades, ouve, aprende, né? Isso é muito bom mesmo. E aí eu queria, então assim, para mim é um prazer, né, estar aqui, eu tenho um perfil, assim, de gostar muito de compartilhar, de ter trocas, né, então eu sempre valorizei muito isso, porque eu sou muito grata na minha carreira às pessoas que se dispuseram a trocar comigo, no momento que eu estava me formando, que eu estava me capacitando, né, então para mim é sempre um prazer participar desses momentos onde a gente aprende e também consegue compartilhar alguma coisinha que a gente já viveu, já experimentou, né? Então, eu tenho muito prazer de ser convidada para esse tipo de projeto. E aí, eu queria agradecer também à Prata e Arte por ter me liberado para estar aqui hoje, né? Então, os meus agradecimentos a todas essas pessoas envolvidas. Aí, sobre a minha história profissional, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu percorri o 360, assim, dentro desse universo do marketing e da comunicação, né? A minha formação é em publicidade e propaganda, né? Comecei na área de criação em publicidade, então eu sou uma redatora, a minha carreira é como redatora, né? Daí de redatora eu passei a diretora de criação, só que eu sempre fui uma criativa muito curiosa, então eu sempre queria entender os porquês daquele briefing, os porquês daquelas orientações que vinham no briefing, né? Então, num curto espaço de tempo eu acabei pulando para planejamento, porque eu queria ter essa visão do todo, né? Eu queria saber o porquê de cada coisa que eu estava fazendo. Ninguém quer em PP, né? Planejamento, né? Eu fiz faculdade também, a área que... Eu me apaixonei, assim, né? E daí ficou muito curioso, porque eu sou uma planejamento que entrega, quando eu trabalhava em agência, né, eu entregava o planejamento e toda a criação da parte de redação, né? Por essas expertises, assim, que eu acabei desenvolvendo, né? E aí, depois de trabalhar muitos anos em agência, então eu trabalhei em agência de propaganda, trabalhei em agência de comunicação dirigida, né? Então, eu peguei ali aquela época da virada do digital, né? Então, a época que comunicação dirigida era... Agora eu tô entregando a minha idade aqui, né? Mas a época que a comunicação dirigida ainda era mala direta, né? Então, a gente trabalhou muito isso, né? As estratégias de marketing direto.
muito, né? E peguei toda essa migração, assim, essa mudança, né, da inserção da tecnologia ao nosso meio, ao nosso dia a dia, né? Então foi muito bacana isso, porque no fim das contas, o consumidor com quem a gente está falando é o mesmo, sim, né? A gente só vai aprendendo a usar ferramentas diferentes, modelos diferentes para se adequar a uma nova rotina que esse consumidor vai se adaptando também, sim, né? Então, trabalhei em agência, trabalhei na área de promoção também, depois trabalhei na área de performance, trabalhei no grupo iProspect, né? Na área de performance também. Virei cliente, né? Pulei o balcão, trabalhei no Boticário. 360. Sim, por isso que eu falo do 360, né? Então, trabalhei durante 3 anos no Boticário, foi uma experiência, eu falo que talvez tenha sido a minha curva de aprendizado mais empinada, assim, porque eu tive uma gestão muito dura, né? Então, aquele gestor, assim, que todo mundo teme, mas que ao mesmo tempo é a pessoa que mais te ensina na vida, né? Então, eu sou muito grata a esse momento que eu vivi no Boticário. Aí, tive uma experiência também em conta pública, trabalhei na Prefeitura Municipal de Curitiba durante 2 anos, né? Lá eu costumo dizer assim, que era um lugar que eu trabalhava pouco e ganhava bem. Então, isso me trazia um incômodo, porque nessa área pública, né, a burocracia é muito grande. Então, eu vim de agência, passei pelo Boticário, onde tudo é muito acelerado, né? E na área pública, as coisas, como a burocracia é muito grande, então os processos são muito lentos. Então, eu ficava com aquela sensação, assim, que eu estava entregando pouco, fazendo pouco, né? Mas, no fim, para aquilo que era esperado, estava tudo dentro dos cronogramas e do que era desejado, né? Também tive uma aventura tendo minha própria empresa. Descobri que eu não sirvo para ser empreendedora, né? Eu gosto de estar nos bastidores, eu gosto de fazer, de pôr a mão na massa, né? E a minha última experiência agora, há 2 anos, eu tô na Prata e Arte, né? Entrei lá para ser a diretora de marketing. Encontrei uma área de e-commerce filhotinho, né, super embrionária, né, e por acreditar muito nessa área, foi uma área que eu acabei adotando, né, então lá dentro da nossa estrutura, o e-commerce, ele está debaixo do marketing, né, então é um formato diferente que eu acho que a gente tem a compartilhar aí sobre essa experiência, né, de como é ter um canal de vendas dentro de uma estrutura de marketing, né, apesar de ter um comercial muito forte dentro da empresa. Legal. Bom. Muito bom. E você, Natália? Olha, eu comecei no off, né? Não sei se normalmente as pessoas que estão hoje no digital começaram no off, mas eu comecei. Eu comecei com 18 anos trabalhando numa loja de calçados como freelance. Então, assim, eu estava para me formar, na verdade, já me formando no ensino médio, e daí fui me aventurar nesse universo. Eu era muito tímida na época, né? E a minha mãe queria que eu desenvolvesse mesmo. E foi uma experiência muito boa. Assim, a minha chefe na época era oriental, ela é oriental. Meu pai é oriental, né? Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. E então, é um regime também muito forte, né? Então, foi bom porque foi minha primeira experiência de trabalho. Então, ter um contato com alguém que tem essa experiência forte e realmente muito metódico, né? E que sabe explicar as coisas, ensinar mesmo como funciona o processo, isso me ajudou bastante. Então, em um curto prazo de tempo, eu fui de freelance, daí vendedora, aí ela me colocou para a Caixa e contratou uma consultoria. Essa é a experiência que eu gosto de contar com bastante detalhes, assim. Porque daí, quando ela contratou uma consultoria, eles foram mapeando, né, toda a empresa, tinha mais outras 2 lojas, né, era em São Paulo, eu sou de São Paulo, né, e daí, quando ela contratou essa consultoria, eles viram que os donos estavam muito na frente do negócio, e que era muito importante estabelecer líderes, né, na empresa, fora os próprios donos, né, os proprietários. E daí ela começou a me sondar, né? Eu, imagine, tinha acabado de começar minha carreira profissional ali e era só como freelancer a ideia. E ela começou a me sondar e eu falei, eu acho que é uma puta oportunidade pintando aqui na minha frente. Não pensei muito quando ela perguntou, e aí, quem você acha que eu devo colocar para gerir a loja? Daí aquele estalo que vem, né? Que daí eu falo, nossa, é muito nova, né? Não sabia onde eu estava me enfiando, né? Aí eu falei, eu
eu acho que você deve colocar. Daí ela até olhou assim, sabe? Tipo, você. E assim, eu era a mais nova da loja, eu tinha 18, as meninas 28, né? Então, assim, uma diferença muito grande, né? E eu não tinha experiência, né? Só que eu falei, tem uma oportunidade, não, eu já tenho. Daí eu falei, Daí ela olhou assim, então vamos pensar, né? E daí, mas foi bem legal, porque daí a consultoria realmente, né? Eles têm muito feeling, né? Para olhar e entender o comportamento de cada pessoa, né? Eu não tinha esse feeling, né? Foi realmente abracei a causa. E daí eles me chamaram e viram que eu tinha um brilho nos olhos, né? Naquela época, sabia mexer um pouquinho no Excel, né? Então, já era um diferencial das pessoas que estavam ali. E daí ela falou, então, bora pro desafio. E ela começou a me treinar para assumir esse desafio de gestão mesmo. Então, eu fiquei 3 anos, né, lá na Ratem Calçados, era uma loja de calçados femininos. Só trabalhava de salto o dia inteiro, era bem legal, uma experiência muito boa, assim. Então, eu comecei na minha carreira profissional ali. Aí depois fiquei um bom tempo fazendo trabalho social e voluntário, né? Que foi uma época que eu quis bastante me envolver mesmo, né, no social. Foi uma experiência que me agregou bastante. A gente estava até falando sobre planejamento e até mesmo como planejar as execuções. Não só a gente ficar no campo das ideias, né? Mas realmente como colocar em prática. Então, essa parte do social mesmo me trouxe essa expertise, assim, sabe? De bolar grandes eventos também sociais para que aquilo acontecesse mesmo, sabe? E daí, depois, eu vim para Curitiba. Em 2015, comecei a trabalhar na Vírus, loja Vírus 41. E comecei como vendedora e depois já estava cansada, né, da venda direta ali mesmo e queria novos desafios. Aí o André, que é o dono da Vírus, me chamou para conversar. Daí queria que eu participasse um pouco mais do e-commerce. Porque, assim, naquela época eles tinham uma diferença muito grande do off para o on, sabe? Então, a ideia dele era realmente tirar alguém do off e levar para o on, sabe? Não tinha experiência alguma no digital e foi super legal, porque ele também tem, assim, um conhecimento enorme no e-commerce, porque foi ele que fundou mesmo. Ele conta que ele que tirava as fotos, não sei se vocês conhecem o pessoal de lá, mas assim, me trouxe também um gap muito grande. Daí eu tinha já expertise de gestão e daí ele me treinou para o universo do digital mesmo. Então fiquei lá também um tempo e depois fui me aventurar no ser a minha própria agência, né? Eugência. E assim, mas foi super legal também, uma experiência muito boa, só que fiquei sozinha, né? Foi meio Eugência mesmo. E daí só home office, né? Então, foi muito difícil, assim, ficar 100% no home office. Porque eu sou uma pessoa nada comunicativa, sabe? Então, assim, foi um desafio e também não é fácil, né? O desafio da gente administrar o próprio negócio e também fazer a captação de clientes e todo o processo ali, né? Com uma única pessoa. Disso, né? Então, por isso que eu tô olhando bem para vocês. Então, assim, foi um desafio e daí eu já não quis ficar 100% home office. Daí eu falei, eu quero também voltar para o universo corporativo, onde eu posso ter uma troca maior com as pessoas, né? A ideia de vocês é muito boa do podcast, porque daí vocês criam esse network, né? Então, é o sair da bolha, né? Aí eu tive uma oportunidade de entrar na eDigital, que é uma full commerce. Então, um novo desafio, né? De pegar os fabricantes, né, para colocar no digital. Então, não era site próprio, era só os marketplaces. Então, eu atendia 9 contas lá. Então, foi uma puta experiência também, porque daí a dinâmica totalmente diferente, né? E também você levar o fabricante, que não tem zero conhecimento do digital,
a ele performar, né, lá, então foi super legal. E depois eu tive a oportunidade de ir para a Multiloja. E também, né, daí eu saio de um nicho de calçados femininos, daí eu começo a trabalhar na Full Commerce, né, também era móveis, era um fabricante de móveis. E daí eu fui para a Multiloja também, um nicho completamente diferente que eu já tinha trabalhado, e daí a Lu me puxou para Prata e Arte. Então, tô nesse desafio super gostoso, é maravilhoso, eu sempre falo isso para a Lu, é maravilhoso poder trabalhar com uma pessoa como ela, uma equipe que a gente tem, uma equipe que ela construiu até a minha chegada. Então, agora estamos aqui, trabalhando no nicho de joias e semijoias. Muito legal, e é o que a gente sempre diz, né? Não adianta, para evoluir tem que ter movimento, né? A gente tem que se Exato. movimentar. Se a gente ficar acomodado, não vai evoluir, não vai ter experiência, não vai crescer, não adianta. E tem que ser sempre uma atitude nossa, né? Não pode Sim. esperar pelos líderes, né? Pelos nossos pais, não adianta. A gente tem que se movimentar. Buscar, né? Com certeza. Exatamente. Antes de você entrar no papo aí, a gente não pode esquecer do Pô, com patrocinador. certeza. Então, a gente está falando de movimento, tá falando, né, de estar sempre focado aqui. Então, né, falando um pouquinho do Moka Club, que é o nosso patrocinador aqui, né? Então, quem quiser comprar, experimentar o café, tá todo mundo tomando. Maravilhoso. Ai, sim. É. A gente podia até fazer um brinde. É, com verdade, café, um porque, ó, brinde de tá café. muito gostoso. Muito bom. Muito bom. O pãozinho lá é Bet15. Eu vou deixar o link para vocês. Quantas lojas eles têm aqui? Eles têm 2 lojas em Curitiba, ou acho que são 2 lojas em Curitiba e mais em São Paulo também. É um café, é uma torrefação, né, que escolhe os cafés no Brasil e traz pra gente estar experimentando aí. Muito gostoso. Vários, como que diz? Sabores especiais, assim, então bem diferentes. Tem um que eles lançaram agora que é para mulheres, assim, bem específico. Eu até tô vendo para experimentar. Será que é pra Então- TPM, essas coisas assim? Né? Maravilhoso. Cítrico. Pra pele? E são os nomes bem diferentes, assim, é algo bem legal, bem criativo pra gente, é bem legal. Eu sempre tomo muito café normal mesmo, descafeinado, e experimentei o deles, assim, tem sido maravilhoso. Ai, eu sou Não, e o segmento do café é impressionante, o crescimento que estão tendo, né? Eu observo hoje, assim, na minha época de adolescente, a gente queria tomar suco, tomar sorvete, né? Eu tenho um filho de 12 anos que os encontros que ele marca com os colegas são em cafés. Cafés, Né? eles dão café. Então, eles querem, né? Esses dias foram num café que é o café que tem gatos. Então, eu sei. enquanto Em você Curitiba, bebe né? um café, Maravilhoso, você acaricia os gatos, sabe? Eu falo assim, nossa, mas eu quando eu tinha essa idade, 12 anos, né? Eu queria tomar sorvete, né? Assim, não é café, eles marcam café. Então, é um segmento, assim, que eu acho que teve Principalmente uma a assinatura expansão. também, né? Agora a assinatura de café, a Moka tem também, né? Sim. Então, É. uma Não, nova eu sou vertente, de bem ter legal. o meu moedorzinho. É muito grão legal, fresco, é muito legal. Ela ganhou o cafezinho dela, depois ela vai dar o feedback ainda Adorei. melhor pra gente. Com certeza. Beleza? Eu vou fazer uns drinks lá em casa, porque o Theo, meu filho, é meu parceiro. Porque daí ele vê, daí ele... Não, mãe, vamos fazer um drink de café. Então, se sair alguma coisa bacana, eu compartilho. Muito bom. Bora lá, então, começar. Né, acho que a gente não entrou nesse ponto ainda, mas queria saber como que é dividido o time lá mesmo, né? Até você falou que a estrutura é diferente. Então, se vocês quiserem falar como funciona, como que é o escopo. Então, a Prata e Arte, ela foi fundada por um casal, né? A Michelle e o Henrique. Foi fundada, eles eram muito jovens, então eles estão à frente continuam jovens e estão à frente da operação até hoje, né? Então, eles estão lá no dia a dia, são sócios, né? E proprietários muito acessíveis, né? E estão ali com a gente no dia a dia. Aí a gente tem a nossa estrutura de marketing, né? Dentro do marketing, então eu adotei o e-commerce, né? Porque era uma área que ali estava patinando, né? Assim, porque a Prata e Arte, ela se consolidou muito forte
no off, né? No off, né? Com lojas físicas, né? No ano passado, a marca inaugurou 5 lojas físicas, né? Então, é uma marca, até eu falo que isso fez muita diferença para eu aceitar o convite de ir para a Prata e Arte, porque eles me contrataram no início da pandemia, né? A pandemia já tinha começado, né? E a saúde da empresa fez muita diferença para mim, né? Eu sabia que era uma empresa que estava tendo estrutura para aguentar aquele período de crise, né? Consolidada, né? É, uma empresa que por muitos momentos teve que fechar suas portas porque não era permitido o atendimento do varejo, né? Mas eu vi que eles tinham fôlego, né? E tinham conhecimento, tinham um estofo para se segurar ali, né? Então, é uma marca que tem esse orgulho de ter atravessado todo esse momento sem fechar nenhuma porta, né? Então, enquanto a gente via, o nosso escritório era ali no centro, né? Então, enquanto a gente via muitas lojas fechando, era muito triste de ver, né? Então, lojas pichadas, depredadas, né? Então, assim, você saber que você estava ingressando num grupo que estava consolidado, que tinha força e muita disciplina, né? Eu falo da disciplina deles, né? Então, às vezes a gente vai negociar budget e eles falam não. Ao mesmo tempo que eu fico brava, eu entendo. Eu falo, são esses nãos que fazem eles serem quem são, né? Então, a marca se consolidou muito no varejo físico, né? Hoje nós estamos com 21 lojas, né? Então tem uma estrutura comercial que é totalmente sênior e preparada para o atendimento a essas lojas, né? Essa equipe comercial, então, ela demanda do marketing, né? Então, o marketing, eu como marketing, eu tenho esse compromisso de olhar para o todo, para toda a rede, né? E tudo que a gente faz, então, tem que funcionar e trazer resultado para as lojas físicas, para a questão de branding, que a gente vem trabalhado muito isso também, né? E para o e-commerce, né? E o e-commerce tem aquela vantagem, e eu tenho aquele amor, assim, porque é o canal onde a gente nota mais rápido o que está funcionando, o que não está. Consegue mensurar muito bem, né? A gente consegue testar, né? Então, dentro do marketing, a gente tem uma estrutura de fotografia. Então, nós temos uma fotógrafa com a gente, porque o volume de fotos é muito grande, fotos de produto, fotos de modelo vestindo os produtos, né? E dentro do e-commerce, aí eu passo a palavra para a Nath, que ela conta como que é a estrutura lá. Isso. Aí no e-commerce a gente tem uma analista, tem um atendimento que também a gente vai falando aí no nosso bate-papo, que é o nosso grande diferencial, e a gente tem a equipe de expedição. Daí, basicamente, esse é o escopo da Prata e Arte. Muito bom. E quais os maiores desafios hoje de um e-commerce de joias e acessórios? Porque creio que é bem específico, assim. Sim. Tanto questão de ticket médio, tem acho que vários fatores ali que acabam impactando no fechar a conta. Então, atuar nesse segmento, né, todo segmento tem suas particularidades, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que, na hora que a gente assume, a gente tem que olhar para elas e transformar os desafios em oportunidades, né? No segmento de joias, a gente está lidando a maior parte do tempo com a emoção das pessoas, né? Porque o que leva uma pessoa a querer comprar uma joia, né, seja para uso pessoal ou seja para presentear alguém, é um sentimento de emoção, né? Ou é porque eu quero me sentir mais bonita, me sentir mais autêntica, valorizar mais meu estilo, me sentir mais segura, né? Mais empoderada. Ou é porque eu quero agradar muito uma outra pessoa, né? Então, esse meu momento de compra ali, ele é muito carregado de emoção, né? E o lado racional da coisa, assim, que eu considero um grande desafio, é a grande competitividade que o segmento enfrenta hoje com relação a preço, né? Porque a gente tem aí muitos marketplaces, muitas marcas que trazem mercadorias importadas, né? E que fica totalmente desleal ali a competição quando a pessoa compara, né, um preço com o outro, né? Então, a gente já identificou que para alguns públicos, para alguma faixa etária, né, a questão preço tem um peso muito forte, né, e que muitas vezes não adianta a gente querer brigar, porque a Prata e Arte é uma marca que não está disposta a baixar a qualidade para conseguir chegar naquele preço, né?
E a gente vai identificando outros perfis de consumidores que já têm um pensamento de querer comprar qualidade também, né? Então, essas são as estratégias que a gente vem adotando para conseguir, né, fazer essa competição de uma maneira justa e adequada, né? E quando a gente fala da emoção, é a emoção que está ali no antes, no durante e no depois, né? Então, o consumidor, quando ele nos procura, né, assim, quando ele decide comprar uma joia, ele está movido por alguma emoção, né, que é o desejo ou de se sentir melhor ou de agradar alguém especial, né? Então, tudo que a gente pode trazer nesse tom de voz, nessa linguagem que toque o coração dele, vai fazer diferença, né? É claro que isso passa também por um momento racional, porque ele também quer entender o que ele está comprando, né? Então, ele quer saber a medida que aquele produto tem, como que ele é de costas, como que ele é de frente, Esse né? é o desafio. Então a gente tem que apresentar o produto com muita verdade, né? E ressaltando todas as características legais que aquele produto tem, né? A gente tem que dar uma noção de tamanho, né? Porque às vezes você olha lá um brinco de argola e você pode imaginar que é um brincão e daí chega lá é um brinquinho, né? Então a gente já notou que nas nossas vitrines de produto, as fotos humanizadas, elas têm uma importância muito grande, né, para que o consumidor possa ver como fica na orelha, como fica na pele, né? E aí o lado também de vídeos. Então a gente vem estudando assim vários recursos, né, que possam levar para o consumidor todas as informações que ele precisa para essa decisão de compra, né? É diferente de comprar um livro, né, de comprar uma caneca, né? Então, eu vou comprar um jogo de copos, né? Então tem coisas que eu já sei a respeito daquilo, né? Um livro também é uma compra que, né, eu sei o título que eu quero, ou eu sei o assunto que eu quero, né? E talvez não faça tanta diferença o tipo de papel que é impresso o livro, né? Agora, para um consumidor, o comprimento do pino, do brinco, faz diferença porque pode machucar atrás da orelha, né? Então, é um segmento que exige essa nossa... que cada vez mais a gente entenda o que o consumidor deseja, né? Para que a gente possa entregar essas informações e até essas adequações de produto para ele, né? Legal. E o design é autoral? Como que funciona? A gente tem uma fatia muito grande dos produtos que são comprados, né? Não é autoral, né? Então, nós temos um leque de fornecedores, né? As nossas compras, elas são guiadas por várias consultorias de tendências, né? Então, a gente tem os clássicos, né? Que a gente sabe que nunca sai de moda, que tem, né? Os clássicos que permanecem ali, que sempre vai ter público para aqueles produtos, né? Aí a gente tem os itens que estão muito ligados a tendências, a moda, né, a estilos, ou a uma novela que surgiu e daí tem uma personagem lá que está usando muito um estilo, né? Então a gente bebe muito de tendências para orientar essas nossas compras, né? E de uns anos para cá, a gente vem buscando uma diferenciação com coleções exclusivas, sabe? Então, não é todo o nosso portfólio que é exclusivo, né? Mas a gente, ao longo do ano, a gente tem pelo menos 5 momentos de lançamentos de coleções exclusivas, né? Então, de produtos que o consumidor vai encontrar só na nossa loja, né? E o briefing para a criação dessas coleções vem dessa nossa pesquisa de tendências, né? Do que o consumidor vai estar esperando ali naquele momento. Muito bom. Essa curadoria, ela é muito importante, né? Para você se diferenciar de outros concorrentes, né? Sim, é importante, né? A gente sabe que tem vários produtos clássicos que o consumidor consegue comparar com os concorrentes, né? E daí fazer a sua escolha muitas vezes por preço, né? Mas o vínculo que ele cria com a nossa marca, quando a gente traz soluções que ele sabe que só vai encontrar ali, né? E que tem também aquela coisa da urgência, de saber que é uma edição limitada, que vai esgotar, né? Então, isso faz com que o cliente se fidelize também, né? E que passe a confiar nessa curadoria que a gente tem tentado ampliar também para a parte de serviços, assim. Então, capacitar nossas equipes, tanto dentro do e-commerce, né? Como as nossas equipes de atendimento
atendimento de loja para que elas exerçam mesmo esse papel de curadoras, né? De ter essa franqueza, assim, do que fica bom, o que combina, o que não tem nada a ver, né? Porque a gente também não pode só querer vender, né? Sim. A gente tem que vender e fazer a pessoa sair feliz de dentro da loja, né? E sair segura de dentro da loja, né? Eu, como consumidora, eu tenho algumas vendedoras, eu até brinco, assim, é uma brincadeira meio chula até, mas eu tenho uma vendedora de loja de roupa que eu falo pra ela assim, ela tem muita intimidade com ela, eu falo assim, você nunca me deixe sair igual uma puta dessa loja, eu falo pra ela. Porque eu provo muita coisa diferente, eu falei assim, eu confio no que você me diz, né? Então, me fale, se não tá legal, me fale, Isso né? é importante. É Eu já fiz muito. compra que, nossa, tava horrível o Ninguém negócio. falou. Não, e a pessoa olha pra sua cara e diz, nossa, Tá ficou lindo. muito bom em você. Tipo, não, entendeu? Não, e daí tem coisas, tem marcas, né? Não vou citar marcas aqui, mas tem uma marca que ela faz uma imersão tão grande naquele mundo dela. Então você entra naquela loja, tá calor. Né? Pode estar um frio de rachar aqui em Curitiba, mas naquela loja tá calor. As vendedoras estão todas vestidas com roupa meio de Leve, praia, verão. rasteirinha, né? A trilha é aquela música gostosa de praia. Então, você entra Experiência. naquele clima de um jeito que as primeiras vezes que eu comprei lá, eu saí cheia de sacola. E daí, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, aonde eu vou usar isso? Né? Eu tô em Curitiba, gente, né? Então, a gente cuida, a gente pensa muito, né, como marca, no consumidor, e a gente não quer só vender, né? Eu costumo dizer assim, a gente quer ser a marca que o consumidor procura mesmo na hora que ele não tá com a intenção de comprar. Na hora que ele tá com a intenção só de se inspirar, né? Sim. Então, eu saber que tem um consumidor ali no nosso Instagram ou no nosso site, né? Olhando referências de moda, de figurino, de make, de cabelo, né? Pra gente isso é legal como marca, né? Então é não olhar só pra venda. E a gente tem um cuidado tão grande com essa questão da curadoria e de realmente passar a verdade, entender o momento que cada cliente está vivendo. Tanto que no e-commerce tem 2 meninas que eram de loja física. Então, isso é uma premissa que a gente tem, porque realmente a gente treina bastante, né? Todas as meninas que estão lá para entender do produto, saber o que elas estão falando, quais metais, né? A gente está trabalhando ali, né? O que é prata leve, prata legítimo, o que é o ouro ali, o que ele representa, sabe? Então, a gente tem as 2 meninas que eram de loja física no e-commerce para justamente... Porque, assim, às vezes no digital a gente perde isso, Sim. né? A gente perde essa questão do conhecimento profundo do produto e realmente para a gente conseguir atender o consumidor como ele merece também, sabe? Então, a gente tem essa premissa, assim. Bem isso, né? Dentro do offline, né, que a gente pode falar, é muito disso que você falou, da experiência da loja, né? Eu acho que esse vai ser o futuro aí, né? Das lojas físicas e tudo mais, a gente sentir toda a experiência da compra enquanto você está na loja, né? E essa é a dificuldade. Como que a gente faz isso no digital, né? A gente tem muita coisa, tem o metaverso, tem realidade aumentada e tal, mas ainda tá difícil para chegar aqui, né? Não é democrático, né? Então, como que a gente consegue transparecer tudo isso hoje ainda dentro do e-commerce, né? Fazer uma jornada legal, porque a gente ainda tá no nível que às vezes você entra no site e os links não funcionam, né? O banner não funciona, coisa simples, né? O arroz e feijão ali, né? Exatamente. É um salto básico, assim, mas dentro do que vocês estão falando, o que a gente tem sempre batido e que realmente a gente consegue ver em todas as marcas que a gente está entrevistando aqui, é o quão importante realmente a preocupação da marca com o cliente, realmente de entregar valor, é o que faz uma empresa ter sucesso. E não que nem você falou, só vender. Você pensa, não, vou vender, vou fazer mídia aqui, não sei o quê. Não, é muito mais que isso. Porque a jornada no nosso segmento ela é diferente também, né? Não é, muitas vezes não é aquela compra que acontece num primeiro contato, né? Então pensa num casal que vai comprar uma aliança, né? Dificilmente ele vai comprar a aliança no primeiro contato, ou na primeira loja que ele entra, ou na primeira loja virtual que ele visita, né? Então ele tá namorando e ele também está namorando o produto, né? Ele quer comparar,
falar, ele quer informação. Então, a gente nota no nosso atendimento do e-commerce que é um cliente que vai e volta muitas vezes, né? Então, a importância de compreender essa jornada é muito importante, né? Porque não adianta eu querer entubar uma aliança para um cliente que está fazendo um contato a primeira vez comigo, porque na maioria das vezes não é no primeiro contato que ele vai decidir essa compra, né? No primeiro contato, ele quer segurança, ele quer saber sobre a qualidade daquele produto, sobre a garantia que a gente oferece, sobre as vantagens de gravação, a gente grava um nome ou a gente grava uma palavra que tenha significado para vocês, né? A gente desenvolveu uma forma lá de fazer uma surpresinha para a pessoa que vai ser pedida em namoro ou em casamento, né? Então, a gente desenvolveu uma embalagem específica para isso, né? Então, a gente sabe que é uma jornada, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De que é uma construção de diálogo, né? Então, não adianta eu querer vender num primeiro momento, né? Eu tenho que estar atenta, daí, de repente, eu tenho que resgatar essa pessoa, né? Então eu trago de volta, né? E é muito bacana porque, falando de alianças, né? Que é um dos carros-chefes, assim, das marcas desse segmento, né? É uma jornada muito legal, porque eles começam com a consulta, né? Muitas vezes eles fazem as nossas atendentes de WhatsApp provarem na mão a aliança, mandarem uma foto, porque eles querem ver como fica, né? Eles têm curiosidade de saber como que é a gravação, então em Reels a gente já notou, já produziu, né, vídeos mostrando como que é feita a gravação da aliança, o cuidado que a gente tem, né, o cuidado no polimento, na verificação de garantia, né, a garantia que a gente oferece, o tempo de garantia que a gente oferece, os polimentos grátis que a pessoa vai ter direito, né, então a gente vai vendendo todo esse percorrer ali dele, né, e daí quando acontece a compra, também não é o momento final, porque essa pessoa, ela se vinculou de uma forma com a gente, que depois que ela compra, ela quer mandar pra gente o vídeo de como foi aquele momento, eles se envolvem, as fotos de como foi, né? Aí eles querem que a gente compartilhe no nosso Instagram, sabe? Então é muito, muito bacana. Tanto as histórias bem-sucedidas, né? Como as mal-sucedidas, porque a gente, eu faço questão de atender pessoalmente o Reclame Aqui dentro da nossa empresa, né? A gente tem um índice de reclamação muito baixo, só que eu acredito que é um dos canais que a gente mais aprende sobre as dores do consumidor, né? Sim. Então, o Reclame Aqui é meu. Eu que cuido do Reclame Aqui, né? Então, é muito curioso de ver, né, relações mal sucedidas, por exemplo, né? O cliente que 2 meses depois quer devolver a aliança, né? Porque não deu certo, porque aconteceu alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se sensibiliza muito com aquela história, né? Que é a minoria, ainda bem, né? Mas que não deu certo, ele também lembra da gente, porque ele fala assim, pô, agora eu tô com 2 alianças. O que eu vou fazer aqui, com isso, né? Investir, o que eu vou fazer com esse negócio, né? Então, é uma jornada, assim, que é muito bacana, né, Nath? Muito, muito bacana. Muito legal, né? Depois você consegue trabalhar a taxa de recompra aí, porque Sim. o cara vai... Tem o aniversário de namoro, o Vai aniversário namorar, de tem, casamento. aniversário, casamento, depois os filhos e Exatamente. tudo Uma relação mais. de longa data. Com certeza, porque é muito envolvimento com presente, né? Presentear. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essa parte de recompra. E o WhatsApp tem um papel muito importante pra gente, sabe? Assim, então, o site, né, a loja virtual também, né, a gente vem procurando trazer para a loja virtual todos esses recursos e ferramentas que auxiliam o consumidor na decisão de compra, né, então fotos muito reais do produto, né, fotos que mostrem as características que a gente sabe que são importantes para o cliente decidir, né, dimensões muito bem, ontem a gente estava lá, né, com o paquímetro, decidindo como que era o melhor jeito de medir cada produto, porque é importante, né, para não ter esses equívocos de comprar uma argola e ficar esperando um argolão e vem uma argolinha, né? A questão das fotos
humanizadas, né? Então, assim, expor os produtos vestidos, né, em modelo, também a gente verificou que é importante, né? Os vídeos, porque muitas vezes a gente quer mostrar lá o balanço dos produtos, né? Então, os vídeos também são uma ferramenta muito importante, né? E descrição de produto, né? Então, a gente sabe que também tem uma influência muito grande, né? Assim, a pessoa saber o que ela está comprando, né? E a gente explicar com muita clareza, assim, isso aqui é um produto de prata legítima, né? Então, você pode esperar isso desse produto. Isso aqui é um produto prata leve, né? Então, ter a franqueza também de contar para o consumidor o que ele está adquirindo, né? E quais são as vantagens, né? Os ônus e os bônus de estar adquirindo aquele produto, né? Muito legal, muito legal. Né? É difícil às vezes a gente ouvir falar, né? Sim. Toda essa etapa. Então, todo de mundo parabéns acha que é só aí. comprar ali. Ou só comprar, ou só investir. Vamos investir dinheiro em marketing ali, esquece das outras frentes. Sim, Tudo isso é muito sim. importante, Então, né? O marketing só vai amplificar tudo, né? O que é feito ali, né? Em toda a gestão, em toda a operação, né? Dentro disso, contem pra gente um pouquinho do Omnichannel, vocês já falaram um pouquinho, mas como que vocês trabalham hoje? Conseguem trabalhar lojas? Você falou que o WhatsApp é bem importante, eu vi que vocês têm o compra no WhatsApp, né? Retira na loja. Retira como loja. que funciona tudo isso, assim, em termos de operação? Então, Omnichannel é o cenário ideal, né? Hoje em dia é o que mais se fala e é o que mais a gente tem buscado alcançar mesmo, né? A gente trabalha muito forte o WhatsApp, e tanto no on quanto no off. As meninas, as vendedoras de loja também trabalham muito forte isso no WhatsApp, então é por isso que a gente tem muita proximidade. O Retira Loja também a gente faz, porque daí a gente tem motoboy, né? Que faz todo o serviço das lojas físicas, e a gente já aproveita para deixar no Retira Loja. E a gente também tem... Agora a gente está alcançando também, né, novas estratégias também, para também pensar na ideia do vendedor também conseguir fazer a venda e a gente conseguir estudar para enviar pelo site. Mas isso é algo que como eu disse, né? E é o ideal, assim, mas essas são as frentes que a gente tem trabalhado como Omnichannel mesmo. Legal, e como que é a operação do WhatsApp, assim, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo que ouve deve ter, assim, tipo, no manualzão mesmo, ou vocês já criaram boas práticas, como que é todo o fluxo, assim, entre, né, a conexão com o cliente, até a distribuição de quem que vai atender, quem que não vai. Então, quer Pode falar? falar. Então, assim, como eu falei, o nosso e-commerce, eu considero ele um bebê, né? A Prata e Arte tem 20 anos, está completando 20 anos de mercado esse ano, no mês de agosto, né? E o e-commerce, ele tem ali seus 5 anos de vida, né? Só que num primeiro momento ele ainda era visto só como um canal de comunicação e não um canal de vendas, né? Então faz apenas 2 anos que o e-commerce deixou de ser um puxadinho da loja, né? Para se tornar, né, um canal de vendas, né? Então, a nossa primeira preocupação, assim, foi transformar o que era um site numa loja, né? Assim, para permitir uma jornada agradável, né? Porque não adiantava a gente atrair também público e chegar ali, não ter cadeira, não tem café, não tem nada para oferecer para esse público, né? Então, a gente trabalhou com essa estruturação. E hoje a gente está numa etapa de aprofundamento dessas ferramentas, né? Então, para o WhatsApp, a nossa prática a gente sabe desse mundo ideal, que é essa integração do WhatsApp, lojas e e-commerce, né? Hoje a gente tem trabalhado muito forte dentro da empresa a questão cultural, né? Porque apesar de ser uma marca só com lojas próprias, né? Cada loja tem sua meta, cada vendedor tem o seu desafio. Então, a gente tem aquela missão de desmistificar que um vai abocanhar o outro, né? Então, a gente tem trabalhado muito esse entendimento interno, né, para a nossa equipe, de que o consumidor, um consumidor que tem o hábito de comprar na loja,
ele pode eventualmente querer comprar no e-commerce por conta de uma situação que ele esteja ali naquele momento, né? Sim. Então, assim, eu tenho o hábito de comprar na loja sempre que eu vou comprar para mim, porque eu quero provar, eu quero ver como fica, né? Quando eu vou comprar um presente, eu não vou provar. Então, tudo bem eu comprar pelo e-commerce, porque eu tenho a praticidade, né? A gente tem o diferencial da entrega em 4 horas. Então, eu tenho um aniversário para ir hoje de noite, não Salvou a comprei vida. o presente, né? Vou fazer um contato aqui, vou comprar, né? Compro um clássico, compro uma peça mais coringa, recebo aquele produto e faço a entrega, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito esse entendimento do consumidor que ora ele quer consumir de um jeito, ora ele quer consumir de outro, né? E que um canal não vai... Um canal ele pode potencializar o outro e não... me fugiu a palavra. Canibalizar o outro, né? Não é concorrente, né? Exatamente, Exato. né? Então, a gente está realizando esse trabalho cultural internamente e, em paralelo, buscando essas ferramentas para que a gente possa colocar isso num fluxo, né? Que, ao mesmo tempo que permita uma ótima experiência para o nosso cliente, também permita essa visão e essas possibilidades de comissionamento da equipe, né? De acordo com a contribuição que cada vendedora deu naquele processo. E é como a gente falou, né? A nossa proposta sempre é atender muito bem o cliente. Então, claro que a gente pensa, às vezes, colocar ferramentas tipo chatbot, mas a gente sempre tem o cuidado para que isso não se torne muito robotizado, porque não é realmente a nossa intenção. Sim. Então, claro que, né, a gente sempre pensa em algo mais massivo, sim, né, para otimização, com certeza. Mas nunca a gente vai pensar numa ferramenta que possa desumanizar mesmo a nossa operação. Então, se precisar ter 1, 2, 3 mais pessoas, a gente pensa em ter para que não seja mesmo algo mecânico, né, Lu? Sempre algo bem próximo do cliente. Tudo é uma etapa também, né? É. É igual o marketing, como a gente falou anteriormente, chatbot, enfim, para você colocar, já tem que ter, né, um amadurecimento na empresa para fazer aquilo impulsionar, porque senão Isso. vai dar erro, né? A gente vai ficar, a pessoa vai ter que ficar tentar comprar, não vai dar certo, não vai ter a resposta e tudo mais, né? Então, acho que tudo isso faz parte de uma etapa mesmo, né? Que você vai subindo o degrauzinho ali para, né, realmente conseguir colocar todo o omnichannel ali, as ferramentas para funcionar. Entrando um pouquinho na parte de performance, assim, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, hoje, quais canais, né, bem dentro do e-commerce ali, quais canais vendem mais no e-commerce hoje, ou tem uma representatividade melhor, assim, falando de performance. Então, atualmente a gente trabalha também com os marketplaces, mas é algo que a gente está iniciando, né? A nossa performance, a gente trabalha também com tráfego pago, né? A gente tem uma agência que cuida pra gente dessa questão de performance, mas o que traz bastante pra gente mesmo é muito... O WhatsApp traz uma fatia muito grande pra gente, mas o site próprio é o que é o carro-chefe ali. É o canal que a gente mais performa bem mesmo. E vocês conseguem hoje trabalhar, digamos, a mesma campanha no off ou no digital, ou algo que ainda não, mas pra frente? Essa é uma pergunta polêmica que a gente faz sempre. mas Pra sim. gente dar um cabo. A gente tem bastante clareza disso, assim, sabe? No começo eu vou confidenciar para vocês, assim, que eu vivi Ninguém tá situações... Eu vivi situações delicadas, né? Porque, assim, eu tinha o chapéu do marketing e eu tinha o chapéu do e-commerce. E às vezes era confundido isso, né? Assim, às vezes eu tava com o chapéu do e-commerce e as pessoas achavam que eu tava com o chapéu do marketing, né? Então, assim, como marketing, qual que é o meu compromisso com a Prata e Arte? Eu quero ver a rede toda crescer e se desenvolver, né? E trabalhar essa ideia de colaboração, né? Então, o e-commerce tem muito a contribuir com a loja física, né? E tem mesmo, porque a gente sabe que tem vendas que começam no e-commerce e terminam na loja física. Total. E o contrário também,
né? Tem muita gente que vai numa loja física, daí visita um concorrente, e daí foi para casa, daí tá com preguiça de voltar no shopping, vai comprar no e-commerce, né? Orgânico ali. Exatamente. E a gente tem que estar preparado para não brigar com esse comportamento do consumidor, né? Eu não quero forçar o consumidor a obrigatoriamente entrar numa loja ou obrigatoriamente entrar no e-commerce. A gente quer estar preparado para atender bem esse consumidor, seja lá o canal que ele escolheu, né? Porque afinal de contas, nós somos uma marca só. Né? Então, o marketing ele tem essa visão de unificação no que se refere a branding, no que se refere à missão, à visão, a valores da empresa, né? Então, o atendimento é algo que nos guia, nos orienta muito. Né? Aí o que acontece? Quando a gente desce para as táticas, né? Então o que a gente vai implementar no e-commerce, o que a gente vai implementar na loja física, né? Aí a coisa se diferencia, né? Porque uma ação que funciona para a loja física pode não funcionar e normalmente não funciona no e-commerce, né? É uma estratégia de marketing de incentivo que funciona para uma loja física, quando eu estou falando do meu público interno, né? Ela não se aplica ao e-commerce, né? Então, a gente tem muito claro isso, assim. A gente sabe a marca que a gente é e a gente quer ser percebida pelo consumidor como essa marca, né? Que tem o atendimento, a qualidade, a marca que está antenada às tendências, né? Só que a gente tem muito claro que em cada canal isso se dá de uma forma diferente, né? Então, aí a gente se divide, né? Então, as nossas demandas para a agência, né? A agência tem muita clareza, assim, que a gente tem que levar fluxo para a loja, com ações específicas, a gente tem que levar fluxo para o e-commerce com outro rol de ações, né? E que isso, no fim das contas, está beneficiando o negócio como um todo, né? Então, a gente ainda tem desafios, é claro que sim, né? Eu coloco lá uma promoção no e-commerce, né? Muitas vezes o pessoal da loja chia, né? Assim, mas aqui na loja não tem isso, né? Porém, dentro da loja, o consumidor tem a vantagem de poder experimentar um produto, de olhar no espelho, de ver como que fica, né? No e-commerce, não. Então, eu tenho que trazer outras atratividades para o e-commerce para eu conquistar aquele consumidor também, né? Então, isso a gente tem com muita clareza e a gente vem procurando praticar, né? De uma maneira muito personalizada, né? Tem os marketplaces também, né? Tem os afiliados. Então, a gente vem olhando para tudo isso e tentando extrair as melhores práticas para cada uma dessas áreas, né? Sem guerra, né? Legal, isso que é importante. Legal. E aí, né, que nem a gente estava falando, os produtos de vocês, na minha visão, são produtos, né, que você pode ter um LTV muito grande com o cliente, justamente porque ele tem uma jornada né, infinita aí. E o que vocês usam já? Vocês aplicam hoje estratégias de CRM, de tentar fazer esses upsells, de acompanhar essa jornada? Se vocês usam, o que vocês fazem hoje? Então, atualmente, a gente faz o estudo da jornada, a gente está para implementar muita coisa, né? Como a gente vem falado até aqui. A gente tem estudado fazer upsell, né? Cross-sell também. Então, a gente não tem ainda uma ferramenta específica, mas todo o nosso CRM, tanto o CRM quanto o e-commerce, é da Lynx. Então, a gente também faz todo esse estudo, né? Ele traz uma visão bem 360, tanto do off quanto do on. Então, a gente usa muito essa estratégia de jornada do cliente mesmo e até mesmo do CRM, né? Tudo integrado ali. Né, Lu? Isso. E sempre com essa visão, assim, de olhar o comportamento do consumidor e que sinais esse consumidor está dando pra gente. E não o contrário, sabe? Eu tenho que fazer uma exaustão de um estoque disso, então, eu vou partir pro CRM, né? Então, assim, a gente sempre tem muito esse cuidado, né? De olhar para os perfis de consumidor, né? E identificar o que eu posso oferecer com relevância, né? Porque a relevância é fundamental, né? Não adianta eu ter frequência e não ter relevância, né? Então, essa adequação... Então, a gente tem procurado olhar para isso de uma maneira cada vez mais inteligente e eu trago até outra palavra, assim, respeitosa, né? Com o consumidor, porque a gente é consumidor também, né? E a gente sabe o quanto é desagradável e o quanto é chato quando a gente é abordado
para uma tentativa de vendas que a gente não está a fim de comprar, né? Que a gente não está desejando aquilo, né? Então, a gente acredita que o CRM, o que ele mais traz para a gente de valioso é esse entendimento mesmo do que o consumidor quer, né? De qual que é a frequência dele, do que ele está disposto a investir. Qual o tempo que ele está ali, né? Que tipo de produto, né? Então, o CRM traz, inclusive, insumos pra gente que vão lá pro nosso compras, né? Assim, então, olha, a gente observou, né, esse tipo de demanda, então, é esse olhar, assim, né? Com esse foco muito no consumidor mesmo e no que ele quer, no que ele tá pedindo. Muito legal. Mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente, né, fala muito aqui sobre marketing de influência, né, sobre os influentes. Queria saber se vocês trabalham com isso, já trabalharam ou, né, tem planos para frente, como que funciona esse segmentinho dentro do segmento de vocês. Então, influência, vocês me influenciaram a gostar de podcast, né? Então, a influência, ela se dá, né, desde do micro indivíduo ali, né? Até a contratação de influencers que têm audiências maiores, né? E a gente navega em todo esse mar aí de opções, né? Então, o primeiro grande influencer que a gente tem, a gente acredita que é o nosso cliente, né? Então, por isso que a gente procura proporcionar para ele a melhor experiência de compra, né? No e-commerce, então, é todo cuidado, assim, então a gente testa o produto antes de embalar para ter certeza de que a gente está mandando para ele um produto, porque assim, o volume é grande, né? Então, eventualmente pode acontecer de ter um produto lá que caiu uma pedra porque o produto caiu no chão ou um elo tá frouxo, então a gente procura fazer os testes de qualidade antes de fazer esse envio, né? Mandar o produto polido, bonitinho, com uma boa aparência, uma embalagem bonita, né? Uma embalagem diferenciada, uma caixinha perfumada, uma caixinha que traz mensagens legais ali para ele, né? Um convite para uma próxima compra com um benefício. Então, a gente procura olhar para o consumidor com muito carinho, porque a gente sabe que a influência que ele vai ter no seu círculo, né, é importante, né? Então, recomendar a marca, né? Não só a recompra, né? Mas recomendar, muitas vezes, tirar uma foto, publicar, né? Então, nada é mais verdadeiro do que quando uma pessoa comum, né, compartilha em suas redes uma experiência que ela teve, né? Então, isso é muito legal e a gente valoriza muito isso, né? E a respeito da prova social, assim, a gente identifica que existe sim uma importância, né? E a gente vem trabalhando desde o ano passado com alguns influenciadores, né? Não é o nosso carro-chefe, como a gente vê, tem alguns players que tem alguns players que têm os influenciadores, né, como carro-chefe, como embaixadores, como coleções assinadas, né, por celebridades. Então, isso a gente não fez até hoje e eu acredito que a gente não vai seguir esse caminho, pelo menos em médio prazo, assim, não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo quando a gente pensa em influenciadores é quando a gente quer atingir uma audiência específica, né? Então, a gente tem muito cuidado na escolha desses influenciadores também, que a gente não busca influenciadores que a gente vê que trabalha muito o marketing, né? Porque a gente quer a verdade, mais né? natural, né? O mais natural possível. Então, a gente trabalha sem uma imposição de roteiro, né? Então, a gente quer a verdade, né? Então, é muito legal. A gente trabalhou com uma influenciadora, uma das primeiras que a gente trabalhou no ano passado, e é muito bacana porque hoje ela não trabalha mais pra gente, porque ela acabou se vinculando a uma outra marca, que tem um perfil um pouco diferente, né? Mas vira e mexe eu vejo fotos espontâneas dela, do cotidiano dela, usando os nossos produtos, né? Então, isso tem um significado pra gente, é um feedback também, né? Então, a gente costuma dar liberdade pros influencers para que eles escolham os produtos que eles querem exibir, que eles querem mostrar, né? Então, respeitando o estilo deles, né? O jeitinho de ser de cada um, né? Então, a gente tem trabalhado ali com pequenos influenciadores, até médios influenciadores, né? E os influenciadores
influenciadores têm um papel legal também pra gente no rompimento de barreira geográfica, né? Então, nós somos uma marca que está muito concentrada aqui na região de Curitiba, né? Curitiba, região. Sim. Hoje temos uma loja em Ponta Grossa, mas a gente está regionalmente muito localizado, né? E os influencers, eles também têm representado essa possibilidade de levar a marca para outras praças, né? Então, praças que a gente já sabe, que a gente já tem um carinho conquistado, né? Então, a gente às vezes opta por trabalhar com influencer porque a gente sabe que ele vai engajar, né, uma audiência que tá ali naquela praça que a gente quer atingir, sabe? Entendi, muito legal. A gente tá quase fechando, viu? Falei pra vocês que passa muito rápido. Tu quer fazer a última pergunta? Quer dizer, a penúltima, né? Que daí eu faço a última pergunta. Eu queria fazer essa antes só o que vocês acham que são as principais tendências do digital e de tecnologia para o setor de joias e acessórios, assim, pensando até mesmo tudo que vocês falaram, assim, da experimentação, de tudo. O que vocês têm visto, né? Se vocês... Os vídeos a gente vê assim que tem muita relevância, né? Porque mais que a foto, muitas vezes, porque a foto é aquela coisa estática, assim, né? E que sempre tem aquela suspeita, será que não foi tratado? Será que não foi manipulado demais, né? Sim. Então o vídeo, ele traz essa verdade, né? Então eu vejo que a gente vê que tem um potencial, né, de crescimento. Em termos tecnológicos, Nath, o que mais que você vê, assim, que pode agregar para... Olha, eu acho que a gente sempre, que nem a gente está falando até aqui, né, de buscar ferramentas para que a gente consiga cada vez mais entender o cliente mesmo, né? Mas eu acho que o ponto é que sempre todo mundo quer saber. Eu não acho que são ferramentas que vão trazer algo massivo e automático. Eu acho que, assim, a tecnologia que hoje a gente tem na mão e para o que a Lu falou, né, de joias e acessórios, é a gente conseguir aproximar e mostrar a verdade cada vez mais. Então, assim, desde um look, né, que a gente possa apresentar ali, que nem a gente tem pensado bastante sobre isso, a curadoria, a consultoria mesmo, né, de um look. Então, acho que mais de tecnológico que eu possa pensar mesmo para agregar para a gente é mais isso, sempre pensando em ferramentas que possam agregar o conhecimento, trazer essa informação e a gente mapear, né, como a experiência no digital tem acontecido e essa experiência do humanizar, de trazer mais próximo e cada vez mais a verdade mesmo. Bem isso, acho que as tecnologias estão aí para isso, né, então a gente vê, né, VR aí, né, a inteligência artificial, tudo isso, exato. né, mas não pensar na ferramenta em si, mas de que forma, né, ela pode fazer parte da jornada do cliente, né, então... uma forma personalizada, né. Exatamente. Isso, eu acho que é essa palavra mesmo, só colocar personalização. A tecnologia, porque, né, a gente usa muito na VetMinds, a gente todos os processos nossos são muito otimizados, a gente gosta de ser bem enxuto, a gente usa muito tecnologia para isso, mas é sempre nessa vertente, né? De que forma pode ajudar a gente a trabalhar melhor, a gente entregar mais valor, a gente, né, trazer isso, né, para os nossos gerentes, para os nossos, né, heads de marketing e tudo mais. Então, bem legal. Para fechar aqui, eu queria fazer aquele Reels, né? Queria que vocês contassem para a gente aqui como que é, né? Agora, né, a Nath está trabalhando na área aí vários dias, né? Eu queria que vocês contassem pra gente, assim, quais as lições mais importantes que vocês aprenderam ao trabalhar com um e-commerce específico, né, de joias e acessórios, que é o tema desse podcast. Quais lições, assim, né? Se já tiveram outras experiências, o que vocês sentem nisso para quem talvez quer trabalhar na área ou tá trabalhando na área? Eu vejo essa questão do emocional, né, assim, então a gente conseguir essa sintonia com o consumidor, né, de entender e de adequar aquilo que a gente vai mostrar para ele àquilo que ele está esperando ver. Né? Então, essa calibragem do tom que a gente vai se comunicar com ele, né? Do quanto a gente se aprofunda, né? Então, esse entendimento do consumidor, eu vejo como um grande aprendizado, né? A questão de entendimento de público também, né? Porque se a gente é uma marca que não está disposta a competir por preço, né?
competir por preço, ir para a guerra, né, com preço, pensando em preço, né? Então, o aprendizado de saber escolher a pessoa certa para a gente se comunicar, né? Porque existem consumidores para todo tipo de produto, para toda característica de produto, né? Então, esse aprendizado dessa busca do consumidor certo, né? Eu sei que na internet a gente tem a oportunidade de atingir todo mundo, né? Mas a gente vê assim que não adianta eu atingir todo mundo, né? Eu preciso fazer essa segmentação de um jeito muito cuidadoso, né? Para que eu consiga obter os resultados, né? E outro aprendizado que eu traria, assim, é desse entendimento da jornada, né? Porque eu, num primeiro momento, eu queria medir os resultados de um jeito muito rápido, né? Então, eu queria fazer e queria que acontecesse já imediatamente, né? E não, assim, eu noto que a construção desse relacionamento com o público, ela se dá de uma maneira mais lenta, né? E não significa que se ele não comprou comigo no primeiro contato, ele não vai comprar comigo numa outra oportunidade, né? Então eu digo, né, que eu quero ser a marca que o cliente, ele vem para minha loja, né? Ele entra no meu site ou ele entra no nosso perfil do Instagram quando ele quer ver coisa bonita, quando ele quer achar uma referência, quando ele quer achar uma ideia de foto para ele fazer uma selfie, sabe? Quando eu viro o aspiracional, né? Porque daí eu sei que na hora que ele for comprar, é de mim que ele vai lembrar, né? Então, esses eu diria que são os principais aprendizados meus. O meu, nesse curto prazo de tempo, que eu tô ali na Fratiarte, eu acho que é o conhecimento do produto, né? Como a Michele, que é a idealizadora, né, da Fratiarte, ela fala isso, ela bate bastante na tecla, né? Porque é muito importante ter alguém mesmo que conheça o produto, daí atualmente são pessoas que vêm da loja física, mas que saibam mesmo. Então, assim, desde quando, por exemplo, nós mulheres, ou os homens, quando vão usar uma pulseira, passa perfume. Então, todo o cuidado que tem com a joia. Porque, às vezes, o cliente chega lá, mas olha como é que tá. Daí, a gente vai entendendo. Então, mostrar para o cliente como que ele deve cuidar daquela joia, daquela semijoia, sabe? Para não chegar a estragar a joia. Então, eu não tinha não tinha noção do quanto isso é importante. E desde que eu entrei, é algo que, tipo, a gente bate bastante na tecla, sabe? Sobre isso. Então, passa para o cliente como que ele deve tirar. Ele passou perfume, tirar o suor da peça. É muito importante. Então, a gente tem o produto, tem a flanelinha, que vai fazer com que aquela peça perdure, porque são coisas, como a gente tem falado, é muito emocional. Então, às vezes, você ganhou aquela anel de formatura, ou você ganhou aliança, ou você herdou algo que vem de geração em geração. Então, assim, se tem alguém que quer trabalhar no ramo, eu acho que você tem que se especializar bastante naquilo que você está vendendo, mesmo sendo um e-commerce, que normalmente a gente não se atenta muito a esse detalhe, sabe, do produto, porque é algo que vai, né? Sim. A gente tem um alcance maior, mas vai. Mas eu acredito que você tem que trabalhar muito bem essa questão do produto mesmo. Como tratar, como cuidar, sabe? Porque aquilo vai voltar para você também. Então, é uma via de mão dupla, sabe? No Reclame Aqui, por exemplo, a gente vê que uma dos principais tipos de reclamação eu comprei, não é prata porque preteou. Não, se preteou é porque é prata. Né? Porque o pretear... eu aprendo coisas maravilhosas nesse podcast. Eu tô perdendo sentido da minha vida. Sabia tudo errado as coisas. O escurecer, ele é uma característica do metal, da prata, né? E qual que é a vantagem? Poliu, ela tá nova de novo, né? Então, assim, o escurecer não tem um tipo de prata que não vá escurecer. Né? Porque ele escurece por fatores emocionais ali do corpo,
pH do teu suor, pelo sabonete que você usa, pelo shampoo que às vezes escorre, sabe? Perfume. Então, perfume, se você tá no litoral, o ar do litoral. Então, tem vários fatores, né, que provocam o escurecimento da peça, né? Então, às vezes, vem consumidores furiosos, ai, porque isso aqui não é prata, daí mandam foto, né? Fala assim, fica tranquilo, porque é prata, né? É prata. Então, assim, a gente sempre também, esse conhecimento que a Nath falou, né? Assim, que o público, às vezes, ele desconhece, né? Muitas vezes ele desconhece, e daí a gente tem esse papel de catequizar, de ensinar mesmo, né? Muito bom. Pra gente fechar agora de vez, queria que você contasse pra gente, né, quais são os planos, as expectativas, as projeções da Pratearte para os próximos meses, anos, aí o que você quiser compartilhar com a gente aí. Então, a gente tá, dentro de casa, a gente tem falado assim, inauguramos 5 lojas, né, no ano passado. O e-commerce, a gente tá... temos feito aquisições importantes de profissionais, né? Então, a gente está num momento, assim, de consolidação do que a gente tem, né? Então, é uma marca que, provavelmente, nos próximos meses, no próximo ano, não vai surgir com novos negócios, novas lojas, né? O que a gente quer é fazer cada vez mais bem feito, né, o que a gente já faz, assim. Então, o nosso e-commerce é uma das áreas de foco desse ano, né? É uma área que a gente está cuidando de profissionalizar cada vez mais, né? E de identificar oportunidades de crescimento, oportunidades de melhor atendimento através desse canal, né? Então, esse acho que é o nosso norte, assim, para os próximos meses. Legal, muito bom. Então, queria agradecer vocês, chegamos ao fim mesmo. Queria agradecer vocês pela participação. Acho que foi um programa bem legal aí, acho que aprendi muito aí sobre, né, toda a perspectiva, né, de joias e acessórios. Muito legal ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Sim. A gente adorou, eu adorei. Obrigada pela oportunidade. Passou muito rápido. Passa sempre rápido. Muito rápido. Eu falo pelos cotovelos, então fiquem à vontade para me editar. Eu não vou falando. Mas é bom, é melhor. Cortaram aquele Uma puta pedaço. experiência, né? Imagina, a gente... faz direto, É o que a gente fala, assim, é muito legal, né, quando que, por exemplo, eu, né, conseguiria ter, né, essa conversa com vocês, de realmente, pô, né, aprender tudo isso. Então, pra mim, tá sendo muito gratificante fazer esse projeto, porque eu tô aprendendo muita coisa, então é uma troca muito boa. Espero que legal. a gente tenha, né, que vocês tenham gostado aí, tá bom, gente? Então, gostamos muito, muito mesmo. Muito obrigada. Então, gente que agradece. Isso. Obrigado pelo próximo, até o próximo episódio, na verdade.